Você é uma pessoa que se enxerga como uma pessoa escassa ou como uma pessoa abundante? A forma como a gente se vê interfere diretamente na realidade que a gente cria, né? Então, a forma como a gente experiencia o mundo tem muito a ver com essa visão de como a gente funciona, tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo bem simples para vocês. Todo mundo está me assistindo provavelmente por um celular, né? Eu tenho um celular aqui para conseguir me conectar. Eu posso olhar para esse celular e considerar apenas o valor que eu paguei por ele. Agora, eu posso olhar para o que está por trás desse celular. Para que esse celular exista, existiu uma empresa gigantesca com milhões investidos em tecnologia, em funcionários, em marketing, na loja, na venda, no vendedor. Então tem todo um processo para que esse celular chegue na minha mão. E quando eu consigo enxergar essa realidade que está por trás desse celular, eu vejo quão abundante eu sou. Porque eu não estou mais olhando só para o meu aparelho e o valor que eu paguei nele. Eu estou enxergando toda a potência que existe por trás para que esse simples aparelho exista. Quando a gente começa a fazer esse exercício, e isso para tudo que existe, então se você está numa casa que tem aí, né, milhares de objetos, tudo que existe aí, quantos milhões estão por trás disso? E aí você se olha de forma escassa, você olha para aquilo que você não tem, né? Quando você anda de avião, você pensa em quantos milhões foram investidos para que aquele avião funcione, para toda a tecnologia, para toda aquela estrutura, para o treinamento do piloto, o treinamento das aeromoças. Aí você começa a perceber que você paga um valor simbólico para usufruir de tudo que você tem. Então esse valor de troca, ele acaba sendo muito pequeno, perto da grandiosidade que está por trás daquilo que você se beneficia. Então, eu começo a convidar vocês para mudar esse olhar, né, de como você se vê, de como você vê a realidade à sua volta, para que cada objeto que te cerque você consiga enxergar tudo o que está por trás disso, né? O alimento, quando você come uma maçã, teve alguém que plantou essa maçã, regou, essa árvore floresceu, deu frutos, teve alguém que fez o transporte até o lugar onde você comprou essa maçã, até que ela chegasse até você. Então tudo tem esse lugar do todo, né? Tem quando a gente enxerga além do que a gente enxerga pequeno, né? Então esse olhar, ele vai mudando a nossa realidade, a gente já vai se percebendo abundante, próspero, e isso muda a nossa realidade, tá? Ontem a gente falou muito sobre algumas ferramentas para criar abundância, acabou que a live caiu e não ficou guardada, então eu vou trazer novamente aqui para vocês criarem mais abundância, e agora já com esse novo olhar, esse olhar para o todo, né? Então, começa escrevendo tudo que você escolhe manifestar, reconhece o quão abundante você já é, né? Se você tem uma casa, aparelhos eletrônicos, saúde, né? Tudo isso, gente, quanto tem por trás de tudo que você já tem. E escreve nesse caderno, né? Eu sou próspera, eu movimento X mil reais com total facilidade, eu tenho tantos clientes, eu viajo para tais lugares. Escolhe o que de verdade você quer viver, né? Então, qual a vida que você escolhe viver? Escreve, faz esse mapa mental. O nosso cérebro, ele funciona muito bem quando ele tem objetivos, quando ele sabe para onde ele está indo, né? Então ele constrói o caminho
para alcançar as metas que foram colocadas. E uma coisa muito legal também é fazer não só por escrito, que é sempre no presente positivo e afirmativo, também fazer uma tela no computador com as imagens daquilo que você escolhe realizar, tá? Então você vai trazendo para o seu subconsciente uma nova realidade, né? Porque se você nem considerar viver isso, você não vai acontecer, tá? Pensa numa viagem. Se você escolhe ir para a Grécia, você vai precisar olhar a passagem, saber qual o valor de hotel, quanto você precisa ter para ter conforto nessa viagem. Então você precisa começar a criar estrutura. Uma vez que você sabe o quanto, aí você pode entender quanto que você vai movimentar de energia para ter aquele valor e marcar na data tal. Então, se você colocar, vou passar o Réveillon de 2021 para 2022 na Grécia, você precisa saber quanto isso custa para se organizar, se planejar, marcar o hotel, marcar a passagem e assim fazer a viagem acontecer. E do mesmo jeito que é esse exemplo simples da viagem, é para tudo na nossa vida. Se você nem considerar fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. Então você precisa começar a ter objetivos e fazer as ações necessárias para movimentar a energia e os valores para conquistar aquilo que você se programar. Não importa o seu ponto de partida, não importa se você falar, mas hoje eu tenho 0 ou eu tenho menos X, não importa. Se você constrói a partir do aqui e agora, que é o seu presente, aonde você quer chegar e como você vai traçar esse caminho, como você vai conquistar tudo aquilo que você se propor, tá? Então é sempre uma questão, tudo que existe, gente, começa nesse planejamento aqui, né? Então, para que essa cadeira que eu estou sentada existisse, alguém projetou ela antes e então comprou a madeira, o tecido e fez a cadeira acontecer. E assim é com tudo na sua vida, tá? Então, começa a criar essa construção, tá? Começa no mental, quando você escreve, isso já traz para a matéria, é o primeiro passo, e aí você vai começar a usar as ferramentas, que são as perguntas, para expandir essas possibilidades, né? Para que você conecte a energia necessária para manifestar aquilo que você escolhe, tá? E o jeito de fazer a pergunta é muito simples, é o que se requer para que essa viagem aconteça? Quais são as ações necessárias para que essa viagem aconteça com total facilidade? E assim para tudo. O que se requer para que eu movimente X mil reais mensais? O que se requer para que eu tenha tantos clientes satisfeitos? O que se requer? E aí você fala o que você escolhe, tá? Então essa é uma ferramenta muito potente, que é fazer perguntas. Uma vez feita a pergunta, você vai sentir a necessidade de se movimentar para conquistar aquilo, né? Então, assim, quando você pergunta o que se requer, alguma coisa se requer, né? Então, aí você vai sentir o chamado para a ação. Então, lembra que manifestação requer ação. Para que tudo aconteça na vida, você vai precisar fazer movimentos. Então, essa ação direcionada, a ação com um objetivo claro, ela traz resultados muito mais rápidos, muito mais específicos, tá? Quando a gente faz a nossa meditação, a nossa oração e visualiza a luz criadora agindo em uma determinada situação, isso é física quântica, porque o nosso testemunho, ele funciona exatamente no lugar de mudar o movimento da onda, tá? Então, por exemplo, a onda vem de um tamanho e ela chega em vários pontos. Quando você deixa a onda por si só, ela vai chegar em vários pontos. Quando você é a testemunha, então quando você inclui o testemunho direcionando essa onda para um ponto específico, você aqui é onde você entra como co-criador da
sua realidade. Então você visualizou a luz que cria tudo no universo ser direcionada a um ponto específico e mudar aquela realidade, né? Então é um exercício que quanto mais a gente faz, mais a gente percebe o quanto a gente interfere na nossa realidade, tá? Então eu convido vocês, para quem nunca fez uma meditação Theta Healing, lá no meu canal do YouTube, Luciana Odoni, tem uma pasta com várias meditações. Então tem meditação para você se conectar com o anjo de guarda, tem meditação para você manifestar a sua melhor versão, para além do magnetismo, para você manifestar aquilo que você deseja, tem do perdão, tem de divórcio energético para quando você está em luto e quer dissolver um relacionamento, não ficar na sensação de sofrimento. Então tem meditação com essa oração focada para dissolver ou criar para vários tipos de situação, tá? Então, para quem ainda não tá lá no meu canal do YouTube, Luciana Odoni, convido vocês para fazerem uma visitinha por lá, tá bom? E meditem, né? Visualizem. Agora se você falar, tem algumas alunas que falam isso, tá? Lu, meditação não é para mim, não gosto de meditar. Beleza, faz as perguntas, tá? Eu gosto da meditação e das perguntas, né? Eu sou a que vou incluindo as técnicas que fazem sentido na minha vida e eu uso, né? Eu ensino para vocês exatamente como eu faço para mim, tá? Então, quando eu aprendo uma coisa que eu vejo que funciona, eu compartilho. Então eu faço as duas coisas, eu tanto medito quanto faço as perguntas, tá? E as duas funcionam. Agora, se você se identifica mais com uma, mais com outra, faz do jeitinho que funciona para você, tá? E aí fazer as perguntas é desse jeito fácil que eu te ensinei mesmo, o que se requer para que tal coisa aconteça com total facilidade, tá? Aí o mantra de Access Consciousness é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É legal você repetir esse mantra logo que você acorda, umas 10 vezes logo que você acorda, 10 vezes antes de dormir, para que você crie novas sinapses, tá? Porque tem padrões de pensamento que você passou a vida inteira repetindo para você mesmo que a vida é difícil ganhar dinheiro, que você é escassa. Então, assim, todos esses pensamentos repetitivos que ficam girando aí, esse software que roda na sua mente, que só você sabe os pensamentos que você tem, né, que são aqueles que a gente não compartilha com ninguém, para que você crie novas sinapses, você pode usar os mantras. Mantras funcionam super bem para isso, tá? Porque a gente tem 10 milhões de sinapses acontecendo lá no nosso cérebro. Só que essas que a gente repetiu a vida inteira estão muito fortalecidas, então a gente vai direto para elas. Então a gente nem permite que as outras se manifestem, porque essas que a gente repetiu a vida inteira estão muito mais fortalecidas, literalmente, tá? E aí esse fortalecimento desses padrões mentais repetitivos, eles geram uma química no nosso organismo, e essa química também interfere no nosso padrão de comportamento. Então, por exemplo, pessoas que ganham, mas sempre gastam além da conta, né? Então, assim, sempre gasta mais do que ganha, tá sempre com aquele sentimento de tá com um tubarãozinho atrás que precisa correr atrás para fazer as coisas acontecerem. Isso é um vício, tá? É químico, te dá adrenalina, você se sente viva. Lógico que não é consciente, você fala, deixa que eu gastar mais do que eu ganho para ter uma adrenalina. Você não faz isso de forma consciente, mas você já está viciada em fazer e é só o jeito que você sabe fazer. E aí, para você sair disso, você precisa construir novas sinapses, você precisa construir uma nova química no seu organismo. E para isso, tanto as meditações como as perguntas vão funcionar muito bem. Então, cria aí um mantra de que eu ganho muito além do que eu consigo gastar. Eu ganho 3 vezes mais o necessário
para que eu tenha muito conforto, né? Então, para você sair desse ciclo repetitivo, tá? Então, comece a ter uma nova relação com a sua forma de funcionar. Janjan, querida, iluminada, amo muito esse seu trabalho maravilhoso. Ai, eu amo você, você é uma alegria na minha vida. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu traga para alguma situação específica? Tá? Para clientes, né? Todos os meus alunos sabem como eu ensino, então o que se requer para as pessoas que vão receber o meu trabalho com muita alegria, o que se requer para que as pessoas que estão prontas para transformarem as suas vidas através do meu trabalho cheguem até mim com total facilidade. O que se requer para que as pessoas que vão ficar realizadas com o meu conhecimento e podem pagar com total facilidade, como que a gente se conecta com total facilidade. E é legal pedir pelas pessoas que realmente estão prontas, né, para serem transformadas, porque é muito desgastante, ou até frustrante, né, porque quando a gente faz o nosso trabalho, o legal é a gente ver a transformação do nosso cliente. Eu acho que a maioria de nós escolhe trabalhar com desenvolvimento humano porque a gente quer resultado, a gente quer testemunhar a transformação na vida da pessoa, né? Então, eu me realizo com essas transformações. Para cada feedback que eu tenho, que a pessoa mudou a realidade dela, isso realmente me preenche, isso faz com que eu sinta que eu estou cumprindo a minha missão aqui, tá? Então, é legal vocês começarem a pedir, literalmente, pelos clientes que estão prontos a serem transformados através do seu trabalho, tá? Porque é muito legal a gente falar com as pessoas que gostam, né, e que recebem, que falam a mesma língua que a gente, que recebem como um presente. A Janjan falou, funcionou para mim a questão do dinheiro, né? Então é muito legal. Outra coisa que eu super ensino, gente, do dinheiro é vocês guardarem 10% de tudo o que ganha, tá? Então, independente de quanto entra, reserve 10%. Esses 10% ele é a honra ao corpo, tá? Então ele não é uma reserva de emergência, que a gente não quer ter emergência para gastar aquele dinheiro. Eu já ensinei isso aqui algumas vezes, mas repito porque é muito importante. Pensa que toda igreja pede o dízimo. Isso tem um porquê, porque esses 10% é como se ele fosse a representatividade da parte mais densa da matéria, do dinheiro, do nosso corpo. E denso não é porque é denso de ruim, denso de sujo, denso não, denso. A densidade tem a ver com movimento de partícula, tá? Quando uma partícula se movimenta bem lentamente, isso traz densidade, ok? Então, isso aqui, ó, cristal é mais denso, é mais duro, porque as partículas estão em menor movimento, ok? O mesmo para quando a gente movimenta o dinheiro. Quando eu tenho esse recipiente que cabe, sei lá, 200 ml aqui de líquido, tá? Se eu retiro o fundo dessa caneca, aqui vira um fluxo constante. Então, esse fundo da caneca, ele representa os 10%. Quando eu retiro essa densidade, que é representada por esse fundo, aqui eu entro no fluxo contínuo da abundância do universo. Oi, Márcia, querida. Oi, Eli, boa tarde. Então é isso, gente. Quando a gente começa a perceber que a abundância, ela é infinita, o universo é um lugar de infinita abundância. Pensa na natureza, a diversidade das flores, das árvores,
de toda a natureza, né? Das espécies de plantas, de animais. É surreal, né? É muito abundante. Então, quando a gente entra no fluxo da abundância, a gente vira realmente como está num rio que a água flui continuamente, né? Essa água não para de fluir. E o fluxo da abundância, quando você entra nele, ele não para. Então você não tem que ter o medo, inclusive, de investir o dinheiro. Aqui é um bom comando também para você dar, tá? Para cada conta que você for pagar, dê o comando para que cada valor investido retorne em 10 vezes para você, tá? E aí com isso você vai mudando a sua forma de se relacionar com o dinheiro. Observa se quando você paga alguma coisa, você paga com medo de que vai faltar, ou se você paga feliz. Essa frequência que você coloca ao movimentar o dinheiro, ela também vai criar a sua realidade, né? Então, quanto mais alegria, quanto mais você sabe que quando o dinheiro vai, ele volta multiplicado, isso cria um fluxo de abundância constante, tá? A Josi escreveu aqui: já fui muito abundante em todos os sentidos, mas de uns tempos para cá parece que a minha luz se apagou. Então, Josi, essa é a forma como você está se enxergando, né? E você tem a capacidade de transformar isso. Então, olha para... Primeiro, reconhece o quão abundante você já é, né? Então, transforma esse lugar e se conecta com a luz. Fala, universo, como que eu posso ser mais abundante? Como que eu posso me sentir conectada com uma abundância infinita do universo, né? Porque você faz parte, você é uma com o universo, você não está separada dele. Tá? O que faz a gente apagar a luz é o sentimento de separação. Então, quando você acha que você está separada de Deus, você se sente nesse lugar de ser escassa, né? De ter medo. O Rubens colocou aqui: sempre tive muita abundância e quando comecei a pensar muito no amanhã, essa abundância secou. Exatamente, porque essa coisa do pensar muito no amanhã, você está se preocupando, né? Então você está colocando a sua energia num lugar que não existe. A energia, o único momento que existe é o aqui e agora, né? É óbvio que não é para a gente ser irresponsável e simplesmente não ter um planejamento, né? A gente pode sim ter planejamento, organização financeira, tudo isso é importante. Agora, onde eu crio a minha abundância é no aqui e agora. E é a forma como eu estou pensando aqui e agora que vai refletir na minha realidade. Então, como que eu olho para essa energia do dinheiro, tá? Eu vejo... E até eu fiz uma pesquisa, né, para as pessoas que estão lá no meu e-mail, e algumas falaram assim: ah, eu precisaria que você criasse uma oportunidade. Quando você coloca no outro a responsabilidade da oportunidade, você está se vendo como escassa, como se só eu pudesse criar a oportunidade e você não tivesse essa mágica, e todo mundo tem esse mesmo poder, né? Como eu falei ontem para vocês, nós somos feitos da mesma matéria, nós somos feitos da mesma luz divina. Então a luz que habita em mim, habita em você. Agora você pode perguntar para essa luz: qual o movimento que eu faço para criar mais abundância na minha vida? E pergunte mesmo: como que eu posso criar mais dinheiro? Como eu posso ter uma melhor relação com o dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Eu já tenho um bloqueio em tudo, vivo na escuridão, nada dá certo. Então, olha a força dessas palavras, Elaine. Quanto mais você repetir isso para você, mais disso você vai ter na sua vida. Então começa a mudar esse pensamento. Se você tá viva, alguma coisa já deu certo.
né? Então, se você tem aqui, tem o sopro da vida, a própria energia, que é essa eletricidade que está aí na sua mitocôndria, que faz com que você esteja aqui, isso já é uma potência. Então, olha para a sua potência. Não sei se você pegou o começo dessa live, mas se você tem um celular, quantos milhões essa empresa de celular investiu para que esse aparelho tivesse aí nas suas mãos? Então, você já está conectada a milhões, você só não está reconhecendo. Você tá olhando para o mundo de forma escassa e aí é a escassez que você está enxergando. Se você enxerga a abundância, em vez de olhar para o celular e enxergar os quantos R$ 1.000 ele custou, eu enxergar 1 milhão, os milhões que estão por trás dele, olha como muda uma chave na forma como eu enxergo a vida. Cada vez que eu vou caminhar e vejo o céu, as árvores, eu enxergo abundância. Agora você pode, no mesmo cenário, olhar, sei lá, para o buraco do chão e falar, nossa, olha que escasso. Então percebe que tudo é uma questão do ponto de vista. O seu ponto de vista cria a sua realidade e você é a única responsável pelo seu ponto de vista. Carol, amada, maravilhosa, querida, como é bom te ouvir. Ai, muita saudade de vocês, das nossas, precisamos reunir todas as mulheres quando pudermos, todas as amadas. Que legal, gente. Então, começa a pensar assim, ó, a forma como eu vejo a vida, ela interfere na realidade que eu crio, tá? Porque tudo é luz, gente. É a luz que emana, que tá aqui fluindo para que tudo aconteça, tá? Se eu tô olhando para algo negativo, é só um interessante ponto de vista. A Tainá já trouxe aqui, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Exatamente. Então, para você, Elaine, que falou que não tá nada dando certo, começa a repetir para você mesma, cada vez que vier esse pensamento, você vai dizer para você mesma mentalmente, tá? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Outra pergunta para você, Elaine. E o que está certo sobre isso que eu não considerei? O que está certo sobre mim que eu não considerei? Porque quando a gente cria o hábito de olhar só para o negativo, a gente só enxerga negativo. Só que se tudo nessa realidade é polarizado, né? A energia, para ela existir, ela tem uma polaridade positiva e uma negativa. É assim com a pilha, é assim com a eletricidade que faz a luz acender, com a bateria do carro, para tudo que existe, gente. A gente, né, para existir, precisou de masculino e feminino, precisou de pai e mãe, para a união criar o nosso ser, né? Criar o nosso corpo e o nosso ser habitar esse corpo. Então, se tudo é dual, se a nossa realidade ela é dual, se eu estou enxergando só o negativo, o positivo está oculto. E é só uma questão de ponto de vista. Então, o que se requer para que eu enxergue a abundância nessa escassez que eu estou enxergando? E além da dualidade está a unidade, tá? Nesse lugar, quando a gente conseguir chegar num comportamento de ver o mundo a partir da luz do Criador, que é a unidade, enxergar que não tem separação, que a dualidade ela só é criada pela nossa mente, nesse lugar a gente se ilumina, né? Que assim como Jesus se iluminou, Buda se iluminou, todos os grandes mestres se iluminaram, porque eles se reconheceram em unidade, e aí eles não mais deixavam a mente flutuar na dualidade, tá? Mas enquanto estamos aqui enxergando o mundo de forma dual, é só perceber que se você está vendo só o negativo sobre uma questão, o positivo está oculto. E é só você mudar o seu olhar. Então, começa a praticar a olhar para a solução. Então, o que se requer para que eu me sinta abundante?
Quantos R$ 1.000 eu quero manifestar em dinheiro, em espécie, para que eu tenha tranquilidade financeira? E cada um aqui vai responder um valor, tá? É muito pessoal, gente. Nos meus cursos, eu dou um curso chamado Manifestação e Abundância, do Theta Healing. E lá a gente literalmente escreve o quanto quer ganhar. Eu já vi aluna pedir R$ 3.000 e já vi aluno movimentar R$ 300.000, tá? Porque cada um tem uma realidade, cada um tem um custo de vida, cada um pensa no dinheiro de uma forma diferente. Para cada um, outro dia uma amiga minha falou, né, eu contando para ela das pessoas no digital, da mentoria, né, cada pessoa ganhando 2 milhões, 200 milhões, teve uma pessoa que ganhou. Você vai para uma outra realidade de valores, né? Quando você rompe uma barreira, você começa a ver que o fluxo da abundância, ele realmente existe e está disponível como nunca esteve, né? O Rubens dizendo, ontem você falou sobre o caderno vermelho, dá para falar de novo? Sim, Rubens. Então, o legal é você ter um caderninho vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho é a cor do primeiro chakra, o nosso chakra básico, que é o que conecta a gente com a terra, é a energia de sustentação, de manifestação. Então, o primeiro chakra, ele traz essa energia que a gente recebe a força masculina da ação, né? Então, percebe a palavra manifestação, ela requer ação, tá? Então, o vermelho é esse impulso para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, você vai pegar esse caderno vermelho, de preferência, tá? O caderno vermelho, e vai escrever tudo no positivo, presente e afirmativo. Então, é como se você já tivesse, tá? Porque para o cérebro, gente, se eu falar para vocês agora, fecha os olhos e pensa em morango, o seu cérebro automaticamente traz a imagem de um morango, tá? Então, para o cérebro, quando você faz esse exercício, você já traz para a sua realidade, tá? Se de repente você pensar aqui nesse morango, você pode já salivar, o seu corpo já vai ter a sensação de estar em contato com o sabor do morango, de ter o prazer de comer esse morango, tá? Aqui é o mesmo para tudo que a gente vai colocar nessa lista. Então, eu vou escrever: eu sou saudável, eu sou próspera, eu sou segura, eu sou amada, eu sou tudo que você quiser, tudo que é importante para você, tá? Sempre no positivo, afirmativo, e você já tem isso agora, ok? Você pode colocar nesse caderno os valores que você escolhe manifestar, tá? Então, eu escolho manifestar X mil reais mensais com total facilidade. Eu escolho fazer a viagem para tal lugar com conforto, alegria e segurança. É legal trazer essas emoções do que você quer experienciar, tá? Por exemplo, porque a gente não quer viajar e passar perrengue, ou viajar e passar medo, né? Então, coloque a emoção que você quer experienciar quando você está fazendo a sua lista. Isso traz mais clareza, traz mais presença, tá? E aí, eu convido você a fazer uma meditação, que está lá no meu canal do YouTube, do Meditação do Theta Healing. Você medita e visualiza a sua vida acontecendo com as coisas que você colocou nessa lista. Então, com tudo que é importante para você. E aí você vai visualizar com detalhes que você está morando na casa exatamente como você imagina a casa, que você movimenta os valores que você escolheu movimentar, que você tem tantos clientes para atender, que você tem tempo para sua família, que você faz a sua atividade física, que você viaja para o lugar que você escolheu. Então você vai visualizando tudo na sua mente, nesse estado meditativo, que aí você está na onda cerebral teta, que potencializa milhares de vezes os acontecimentos, tá? A proporção é assim, gente, quando a gente medita, entra em teta e visualiza,
vai até 90% de chance de acontecer. Se a gente só fala, só escreve, é 30% a chance de acontecer, tá? Então, um pouco mais, acho que é de 30 a 50, de 30 a 50 quando a gente só pensa, 50 a 70 quando a gente fala, escreve, e vai até 90 quando a gente medita e visualiza aquilo acontecendo, tá? E aí a gente não precisa ficar o tempo todo repetindo essa meditação e visualizando, porque se não funciona, igual quando a gente planta uma semente, e aí não espero o tempo de germinar, e eu vou lá e abro a terra para ver se está germinando e mato a semente, entendeu? Então eu não preciso ficar repetidas vezes fazendo a meditação e ficar questionando, tá? A pior coisa que tem é você falar, por que eu não tenho ainda? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, o que se requer para que isso aconteça na minha vida agora? Tá? Então não fica na vitimização, por que eu pedi e não tenho? Igual criança mimada, tá? Então pergunte de forma correta. O que se requer para que isso aconteça na minha vida agora com total facilidade? A Alice perguntou qual a meditação. A meditação chama Theta Healing. E tem lá no meu canal do YouTube uma sequência de meditações. Uma pasta, literalmente, com várias meditações, tá? Quem faz as minhas formações de numerologia, eu deixo lá 11 meditações disponíveis também para manifestar a vida que deseja, para lidar com várias situações. E para vocês tem disponível lá no YouTube. E uma que é muito legal é a manifestação da minha melhor versão, tá? Então essa meditação, porque aí você já vai se visualizar nessa vida que você quer, tá? E isso você entra numa emoção, assim, você entra nessa nova frequência. E a sua frequência é que muda a realidade. Então quando você tá vibrando de uma forma mais expansiva, alegre, divertida, aí você é o convite para que coisas boas aconteçam com você, né? E se você tá lá na vitimização e na desgraça, ó vida, ó céus, tudo dá errado para mim, é mais disso que você vai ter, tá? Então, peça e receberás, é uma lei do universo. Se você é a pessoa que só reclama, a palavra reclamar é pedir mais do mesmo. Então, se você está reclamando, você está clamando sobre algo que você não quer. Só que se eu falar para você, não pense em morango, no que o seu cérebro pensa? Morango. Ele não. Quer campanha mais estúpida? Ele não. Em quem que você pensa? Ele. Você fortalece o ele. Então você tem que dizer sempre o que você quer. Você não tem que dizer o candidato que você não quer. Você tem que dizer o candidato que você quer. Consegue entender isso? Porque senão você está fortalecendo o candidato que você diz que não quer. No fundo você quer, né? Porque tanto que foi eleito. Porque você fala ele não, você só está pensando nele. Consuelo pergunta, como manifesto a venda de um imóvel que estou anos-luz para vender? Muito simples. Falando assim, ó. Universo, o que se requer para que a pessoa que vai comprar esse imóvel e ser muito feliz aqui se conecte a ele com total facilidade? Universo, onde está a pessoa que vai pagar X mil reais e ficar realizada morando neste imóvel? Aqui você já faz a pergunta para manifestar o que você quer, tá? Para você entrar na frequência do que você quer, tá? Quando você olha para esse imóvel com esse peso de que, tô anos-luz e não consigo, né? Traz um peso, aí você reforça esse não, tá? Então começa a falar o que se requer para que a pessoa que vai ficar feliz morando nesse imóvel, feliz em pagar o valor que você está pedindo, se conecte com ele, porque tudo é lei do magnetismo, né? Tem uma pessoa que quer exatamente o que você está oferecendo.
A Carol perguntando: Lu, estou me sentindo bloqueada no meu trabalho, não encontro um caminho nem tempo. Como desbloquear? Carol, primeiro se pergunta se realmente o seu trabalho é a prioridade agora. Porque para as mães, gente, a maternidade, ainda mais quando vocês têm crianças pequenas, às vezes a gente fala que quer trabalhar, mas lá no subconsciente você não tem nem força nem energia para isso. Então veja se primeiro é uma verdade realmente que você escolhe trabalhar, se esse tempo que você vai dedicar ao trabalho não vai prejudicar o seu tempo de qualidade com as meninas. Veja se isso faz sentido para você. E se de fato é uma verdade, Carol, porque foi o que eu falei muito ontem, né? A gente fala que quer uma coisa, que é 8% da nossa mente, né? A mente consciente diz que quer. Só que a mente subconsciente, que é 92%, acredita que você vai ter uma perda maior se você manifestar aquilo que você está dizendo que quer, tá? E muitas vezes, no caso das mães que trabalham, tem esse lugar de você, a perda da conexão, do tempo de qualidade ou do quanto você tem ali para fazer com as suas filhas, o seu subconsciente diz que essa perda é maior do que o ganho do seu trabalho. E claro que isso pode ser mudado, tá? Então você pode falar: universo, o que se requer para que eu me realize com o meu trabalho e também sem perder a conexão com as minhas filhas, né? O que se requer para que eu tenha tempo de qualidade com as minhas filhas e energia para realizar o meu trabalho com total facilidade. Então começa a perceber, realmente fazer as perguntas para ver: universo, como que eu posso ser mais criativa hoje? Né? O seu trabalho requer muita criatividade. Carol é uma artista incrível. Então, faça essas perguntas. Universo, como que eu posso ter total criatividade, alegria em exercer o meu trabalho e ainda assim ter tempo de qualidade com as minhas filhas? É legal, gente, a gente pensar muito nisso, tá? O que a gente fala e o que de verdade a gente quer. E a gente não precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra, tá? Porque isso é o que nosso subconsciente acredita, tá? Então, por exemplo, o subconsciente acredita que para eu ter um relacionamento eu perco a minha liberdade. E óbvio que não precisa ser assim. Claro que dá para ser livre estando em um relacionamento. Mas as minhas crenças, o meu subconsciente acredita nisso e aí ele não manifesta aquilo que eu digo que eu quero, porque tem um ganho secundário, tá? Então, como a segurança da minha liberdade está mais protegida sem o relacionamento do que com o relacionamento, tá? Então, eu que te agradeço, amada. Saudades. Bom, vi um monte de gente que eu não via faz tempo aqui. É bom falar desses assuntos que conectam mais, né? Sobre sermos co-criadoras da nossa realidade. Então, é muito a gente olhar para esses ganhos secundários que nós temos, tá? Porque são esses ganhos secundários que a gente fica apegada a eles e acreditando que a gente vai perder alguma coisa, a gente não manifesta aquilo que a gente escolhe manifestar. Então, por isso que as perguntas, elas vão criando as possibilidades para que a minha mente subconsciente comece a perceber que eu não preciso perder uma coisa para ter a outra. Então, eu já faço nessa pergunta: então, como que eu posso ter um relacionamento expansivo e liberdade e me sentir livre nessa relação? O que se requer para que eu manifeste um relacionamento onde eu me sinta livre, entende? Então eu uno na pergunta as duas coisas que são importantes para mim. Com isso eu vou criando novas sinapses e abrindo uma nova possibilidade para ter aquilo que eu escolho manifestar.
Muito bem, gente. Então vamos manifestar aí muita saúde, muita abundância. Lembrar que a abundância é muito além de só o dinheiro, né? Que é importante, sim. Estamos num mundo que nós precisamos da matéria para tudo, né? Para viver, para morar, para estudar, para ter conhecimento, para ter um plano de saúde, para ter o que quer que seja. Então a gente vê que não tem nada de errado em manifestar dinheiro, em falar sobre o dinheiro, e que prosperidade vai além do dinheiro, é muito mais sobre como eu me sinto conectada com essa abundância infinita do universo, né? Porque tanta gente tem dinheiro, mas não tem plenitude, não tem alegria, não tem satisfação, não sente que está vivendo o seu propósito, né? E aí fica um sentimento de um vazio existencial, que também não é abundante, né? Então, quando a pessoa tem aquela expressão, né? É tão pobre que só tem o dinheiro, porque abundância não é só sobre dinheiro, tá? Dinheiro é uma das formas de manifestar abundância. E se você tem uma relação desafiadora com a matéria, com a forma de deixar o dinheiro fluir na sua vida, esse ir e vir constante, e se permite viver, experienciar a vida, ter conforto, ter conhecimento, né, e saber que tudo que vai volta multiplicado, então a sua forma de movimentar, ele vai refletir, né? Então assim, as suas crenças subconscientes da forma como você vê o dinheiro, da forma como você enxerga as pessoas ricas, né? É legal você trazer para sua vida exemplos de pessoas abundantes que movimentam muito dinheiro e que têm os valores que são importantes para você, né? Eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu admiro muito, elas são muito abundantes e elas são espiritualizadas, elas são simples, elas são verdadeiras, elas são humanas, né? Porque o dinheiro não muda o seu caráter, ele não muda quem você é, ele só potencializa, tá? Então você não precisa ter medo de se tornar arrogante, por exemplo, se você tiver e manifestar muito dinheiro. Se você é uma pessoa simples, se você é humilde, você só vai potencializar aquilo que você é, né? Então assim, quando as pessoas falam, o dinheiro corrompe, não é o dinheiro que corrompe. A pessoa que já não tem caráter, quando tem acesso ao poder, ela potencializa aquilo que já é dela, tá? Então, comece a perceber que dinheiro e caráter são duas coisas muito diferentes, tá? E você não precisa ter medo de falar, medo de pedir. Eu já ouvi isso, né? Nossa, mas vai orar para pedir dinheiro? Qual o problema, né? Jesus não multiplicou os peixes ali, não fez a prosperidade, não mostrou o quanto é possível você multiplicar, né? E ter para todos, né? Não transformou a água em vinho. Então, assim, não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado em ter as coisas boas, não tem nada de errado em acessar o conforto, né? Então começa a mudar essas percepções e a escolher. Se você não escolhe, você nunca vai ter, gente. Então tudo começa por sua escolha, tá? A sua vida vai seguir as escolhas, você vai movimentar a energia para manifestar essas escolhas. Por isso que a escrita no caderno vermelho é importante, porque está mostrando assim, eu escolho ter essa vida, eu escolho ser abundante, eu escolho ser próspero, eu escolho ter conhecimento, viajar, fazer curso, tudo que te preenche, né? Eu me preencho fazendo curso, eu estou sempre fazendo curso. Então eu escrevo lá tudo que é importante para mim e que seja leve, sabe? Pagar por cada curso que eu faço. O mesmo para você. Então escreve o que é importante para você, veja o que te preenche, o que te movimenta, o que coloca a sua vida
com a força que de fato ela existe aí, né? Que ela tá, essa energia que está circulando em cada célula do seu corpo, que você direcione para que você crie muito mais, tá? E aí a gente entra num fluxo de abundância e traz, quanto mais eu vejo as pessoas multiplicarem, né, os seus valores, os seus atendimentos, seus mapas, né, que a pessoa precisa parcelar em 12 vezes e daqui a pouco está manifestando 10 vezes o valor do curso por mês. É muito legal. Então é possível, saiba que é possível, está disponível. Sempre que alguém conquista algo, isso mostra para você que está disponível, tá? Então a gente não precisa invejar. A inveja é você querer chegar aonde o outro chegou sem percorrer o caminho, tá? Se você não quer o caminho, e o caminho é muito importante, porque é o processo que faz com que você sustente as suas conquistas. Quando algo vem muito de supetão, muitas vezes não sustenta, tá? Por isso que muitas pessoas que ganha Big Brother, ganha na loteria, não sustenta o dinheiro, né? Você vai ver a história da pessoa, depois de um tempo aquela pessoa tá sem nada. E aí você fala, por que não sustentou, não conquistou, não construiu o progresso, né? A base, o alicerce para manter aquela abundância. Então isso é uma questão de mudança de padrões, mudança de percepção, de como você se enxerga, de como você enxerga a vida. Comecem a fazer essas perguntas, a ver as coisas acontecerem, e aí me compartilha, cada vitória, conta lá, que eu adoro saber que está funcionando, que vocês estão trazendo transformações para a vida de vocês.